Se eu falar hoje que eu estou sonhando com um bairro, vão dizer, esse cara é louco, mas um homem que pode nem acreditar em Deus, ele está querendo mudar a história a partir de um projeto de empreendedorismo, e tem muita gente aportando na visão de alguém que está se movendo por impossibilidades. Achavam impossível durante uma época o gerenciamento de energia. Achavam impossível durante uma época muitas estruturas que a arquitetura e a engenharia tornaram banais hoje. Achavam impossível numa época a gente poder ter o próprio veículo. Achavam tantas coisas que hoje são banais e impossíveis, como a internet se tornar wireless. Hoje em dia a energia está indo por esse caminho de wireless. Achavam tantas impossibilidades que hoje a gente trata como habitual. Irmão, em que lugar da construção do novo a igreja tem ocupado? Deus não chamou você para assistir história. Deus convocou você para fazer história. Deus chamou a sua igreja para voltar para o lugar que ela já tinha desde o princípio. Nomear estações, profetizar. Você precisa abrir portas que não existem. Você precisa ver o que ninguém viu, sonhar o que ninguém sonhou, para que a partir da tua visão, aquilo que Deus te confiou, pessoas possam viver aquilo que ninguém está vivendo. Alguém está comigo? Diga amém. Pastor, mas a igreja que eu vim, a religião me ensinou que eu preciso ter pouco, porque se eu tenho muito, isso me rouba de Deus. Normalmente a religião que te propõe isso, propõe que você dê o que tem para ela. Dinheiro é um problema, então dê para mim. Deus não se alegra com o teu voto de pobreza, porque se o Filho de Deus fosse pobre, não teria um tesoureiro para gerenciar os recursos do seu ministério. Qual o sentido de um tesoureiro no ministério que não tem recursos? E quando os recursos em alguns momentos faltavam, a provisão vinha em forma de ouro. Jesus precisa pagar um imposto. Você lembra desse momento? Pedro pesca e da boca do peixe existe uma moeda de ouro. Jesus foi suprido em tudo. As vestes que ele vestia eram vestes de tecido caro. Se não fosse assim, os soldados não teriam tirado sorte para ver quem ficava com elas. Os perfumes que foram derramados aos pés de Jesus em vários momentos ao longo da história, foram derramados sobre ele, eram perfumes caros, era o salário de um ano de alguém que trabalhou muito. Mas essa teologia que faz com que a gente acredite que ter menos nos torna mais santos, nos tira de um papel que foi designado por Deus. Deus nos chamou para governar, para visionar, para liderar, para começar. Deus chamou você para estabelecer. Deus chamou você para ver o que ninguém viu, para fazer o que ninguém fez. Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Nós ministramos diante de Deus, nós temos uma adoração vertical, mas também nós governamos a partir de uma visão de Deus. Nós estamos fazendo história na terra, nós estamos fazendo história com Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando Isaías previa a respeito do Messias, quando ele profetizava sobre o Messias que viria, ele diz: o governo está sobre os seus ombros. Mas a Bíblia diz que quando Jesus então estabelece a plenitude sobre todas as coisas são colocadas debaixo dos seus pés. O menino começa com o governo nos ombros e ele termina com todas as coisas debaixo dos seus pés. Igreja, todas as coisas, principados ou potestades, governos ou autoridades, pensamentos de morte, ansiedade, depressão, escassez, mentiras, cansaço, todas essas coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. E como fazemos parte do corpo dele, todas essas coisas foram colocadas debaixo dos nossos pés.